Olá, exploradores do invisível, buscadores de verdades ancestrais e curiosos dos véus que separam o nosso mundo do místico. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os segredos mais profundos das tradições populares, dos calendários esquecidos e dos sussurros dos antigos. Preparem-se para uma jornada fascinante. Hoje, no calendário sagrado de 28 de outubro, o tempo parece curvar-se de uma forma peculiar. É um dia em que a esperança, por vezes, se esvai, em que os desafios se erguem como montanhas intransponíveis e a resignação tenta tomar conta de nós. Mas, neste exato momento, quando tudo parece perdido, quando a luz do fim do túnel se apaga, é que a força de uma das mais poderosas intercessões se manifesta. Este é o dia de São Judas Tadeu, um nome que ressoa com a promessa de ajuda onde a lógica falha, onde a ciência não alcança e a paciência se esgota. É um dia marcado, não apenas pela celebração de um santo, mas por uma profunda conexão com os ciclos da natureza que nos levam para o coração do outono, preparando-nos para os rigores do inverno. É uma época de colheitas que se findam, de folhas que caem e de uma introspecção natural que nos faz confrontar as nossas próprias causas perdidas. O folclore e a fé entrelaçam-se, revelando-nos que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma força superior à qual podemos recorrer. No cerne deste dia está uma figura que tem sido, ao longo dos séculos, um farol de esperança para os desesperados. São Judas Tadeu. Ele é um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, uma testemunha direta dos seus ensinamentos e milagres. Mas, por uma ironia do destino, o seu nome, Judas, levou-o a ser confundido com Judas Iscariotes, o traidor. Por causa dessa associação infeliz e injusta, a sua devoção diminuiu por muitos séculos. As pessoas temiam até mesmo pronunciar o seu nome, para não evocar o outro Judas. E foi precisamente essa perda de reconhecimento que o tornou o padroeiro das causas perdidas, das situações sem saída, das necessidades mais extremas e até dos hospitais. A lógica mística por trás disso é tocante. São Judas Tadeu, por ter sido esquecido e negligenciado pelos homens, compreende como ninguém a dor e o desespero de quem se sente abandonado, de quem já tentou tudo e não vê mais solução. Ele se compadece daqueles que estão à beira de desistir. E é por isso que, neste dia, milhões de fiéis, em Portugal e por todo o mundo, se voltam para ele. Eles imploram por saúde em doenças incuráveis, por empregos em tempos de desemprego crônico, por casamentos que parecem desfeitos, por resoluções legais impossíveis, por finanças em ruínas e por todos aqueles sonhos que a vida parece ter roubado. É um dia em que o véu entre os mundos, que já se afina no outono, parece tornar mais audíveis as súplicas dos corações aflitos. A história de São Judas Tadeu é uma lenda de fé, sacrifício e redenção, digna dos anais mais antigos. Nascido na Galileia, ele era um dos primos de Jesus, e desde cedo demonstrou uma alma fervorosa e um coração puro. Após ser chamado por Jesus para ser um dos seus 12 apóstolos, Judas Tadeu dedicou a sua vida a pregar a boa nova, difundindo os ensinamentos de Cristo por terras distantes. Ele não era apenas um ouvinte, mas um evangelizador incansável. A lenda conta que, após a ascensão de Jesus, Judas Tadeu embarcou numa jornada missionária que o levou por toda a Mesopotâmia e Pérsia, terras de crenças antigas e poderosos impérios. Ele não viajou sozinho, pois a tradição narra que esteve acompanhado de outro apóstolo, São Simão, o Zelote. Juntos, enfrentaram perigos, hostilidades e a incredulidade dos povos pagãos, mas a sua fé e a força dos seus milagres eram inabaláveis. Uma das narrativas mais fascinantes ligadas a Judas Tadeu é a história do rei Abigarguinho de Edessa. Este rei, afligido por uma doença incurável, ouvira falar dos milagres de Jesus. Envia então uma carta a Jesus, suplicando a sua cura. Jesus respondeu-lhe:
não com a sua presença física, mas prometendo enviar um dos seus discípulos. Após a ascensão, foi Judas Tadeu quem levou a mensagem de Cristo, e segundo algumas versões, até mesmo o Mandilion, uma tela com a imagem milagrosa da face de Jesus, ao rei Abgar. Ao ver a imagem e ouvir as palavras de Tadeu, o rei foi curado, e Edessa tornou-se uma das primeiras cidades a abraçar o cristianismo, um testemunho do poder evangelizador do apóstolo. A sua pregação era poderosa, os seus milagres eram abundantes, mas a vida de um apóstolo era também uma vida de constante perigo. Na Pérsia, eles confrontaram sacerdotes pagãos e reis irados pela sua mensagem que desafiava os velhos deuses. Num confronto dramático, São Judas Tadeu e São Simão foram martirizados. A tradição mais difundida relata que foram atacados por uma multidão enfurecida. Judas Tadeu foi brutalmente morto com um machado, enquanto Simão foi cerrado ao meio. É por isso que São Judas é muitas vezes retratado com um machado na mão, um símbolo do seu martírio. Mas a sua morte não foi o fim, mas o início de um novo capítulo na sua intercessão divina. O seu esquecimento histórico, essa ironia cruel, transformou-o no advogado dos desamparados. A sua figura, muitas vezes vista com uma medalha no peito, ostentando a face de Jesus, a mesma imagem milagrosa que ele pode ter levado a Edessa, ou com uma chama sobre a cabeça, representando a sua participação no Pentecostes, é um lembrete constante de que a fé pode mover montanhas, mesmo quando não resta mais nenhuma pedra para mover. Ele é o apóstolo que não se irrita com as nossas fragilidades, mas que nos estende a mão com compaixão e poder. Passando agora para os signos da destino, que o dia 28 de outubro nos revela, preparem-se para decifrar os sussurros do tempo e as mensagens ocultas que nos são enviadas. As antigas vozes das previsões populares. As previsões do tempo e da colheita. Se chover forte neste dia de São Judas, um inverno rigoroso se aproxima, com muitas geadas e pouca clemência. A água, neste caso, não é apenas chuva, mas um presságio de dificuldades que lavarão a terra e testarão a nossa resiliência. Um céu limpo e um sol brando. No dia 28 indicam uma boa colheita no próximo ano para as culturas de inverno e uma Páscoa florida. A clareza do céu reflete a pureza das intenções e a promessa de fartura. Vento forte a soprar no ar traz notícias de desafios inesperados no próximo mês. O vento é o mensageiro do invisível, anunciando mudanças e a necessidade de se firmar. Se a névoa matinal for densa e demorada, segredos antigos serão revelados, ou algo que estava oculto virá à tona. A névoa simboliza o véu entre o conhecido e o desconhecido, e a sua dissipação é um sinal de claridade. Um ar quente, fora de época, neste dia, prenuncia um ano de rápidas e inesperadas mudanças, tanto boas quanto desafiadoras. A natureza fora de seu ritmo nos alerta para a necessidade de adaptabilidade. As mensagens do cotidiano e da abundância. Perder um objeto pequeno, como um botão ou uma agulha, neste dia, é um aviso para prestar mais atenção aos detalhes e evitar distrações, que podem levar a perdas maiores. A perda simboliza um desequilíbrio na atenção. Encontrar uma moeda no chão, virada para cima, cara, é um sinal de sorte financeira à vista, mas não a gaste imediatamente. Guarde-a num lugar especial como um talismã de abundância. A moeda é um presente do destino, e honrá-la é preservar a sorte. Quebrar um espelho acidentalmente pode, sim, atrair 7 anos de azar. Mas neste dia, essa má sorte pode ser neutralizada com um ritual simples. Recolha os cacos e enterre-os na terra, pedindo perdão aos espíritos. A quebra reflete a alma e a terra a cura. Se ouvir o canto de uma coruja ao anoitecer, é um aviso dos antigos espíritos para proteger o seu lar e a sua família de energias indesejadas. A coruja é a guardiã dos mistérios
e a mensageira da sabedoria noturna. Um sonho repetido, ou um sonho particularmente vívido e perturbador na noite de São Judas, é uma mensagem importante do subconsciente ou dos reinos espirituais que não deve ser ignorada. O sonho é uma porta para a verdade interior e exterior. O véu dos sonhos na noite de São Judas. Os sonhos que nos visitam na noite de 28 de outubro são considerados portadores de mensagens profundas, especialmente sobre as nossas lutas internas e as soluções para os nossos impasses. Sonhar com água. Se a água for límpida e calma, indica que as suas emoções estão em paz e que uma solução para um problema está a caminho. Se a água for turva ou agitada, é um sinal de que deve lidar com emoções reprimidas ou conflitos internos que impedem o seu progresso. Sonhar com animais. Animais selvagens podem representar instintos primitivos ou desafios a serem superados. Animais dóceis ou de estimação simbolizam lealdade e apoio na sua jornada. Um animal perdido encontrado num sonho pode significar que uma causa perdida sua será resgatada. Sonhar que cai simboliza a perda de controle ou o medo do fracasso. É um convite para confiar mais na sua fé e na sua capacidade de se reerguer, sabendo que há apoio invisível. Sonhar que voa representa a libertação de preocupações e a superação de obstáculos. É um bom presságio de que as suas preces serão ouvidas e a liberdade desejada alcançada. Iade. Sonhar com objetos perdidos. Se encontrar o objeto perdido, é um sinal de que uma solução para um problema aparentemente sem saída será revelada. Se não o encontrar, é um alerta para procurar respostas dentro de si ou em lugares inesperados. Sonhar com entes queridos falecidos. Podem estar a oferecer orientação ou a pedir que resolva alguma questão pendente que afeta o seu caminho. Preste atenção às suas palavras ou gestos. Sonhar que reza a um santo, especialmente a São Judas Tadeu, é um forte indício de que a sua fé está a ser reconhecida e que a ajuda divina está próxima. Aqueles nascidos sob a aura de São Judas Tadeu. Os nascidos no dia 28 de outubro são frequentemente abençoados com uma resiliência notável e uma persistência que os distingue. São almas fortes, muitas vezes destinadas a enfrentar grandes desafios, mas com uma capacidade inata de superá-los. Possuem uma fé inabalável, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. São compassivos, empáticos e têm uma vocação natural para ajudar os outros, tornando-se, eles próprios, intercessores para aqueles ao seu redor. Podem parecer reservados, mas escondem uma profundidade emocional e uma força interior que surpreende a todos. O seu destino é marcado pela superação, pela crença em milagres e pela capacidade de transformar o impossível em realidade. Nomes comemorados. Neste dia, naturalmente, o nome mais celebrado neste dia é Judas, mas também Tadeu. Em muitas tradições, pessoas que carregam nomes de outros apóstolos ou santos, com forte ligação à fé e à perseverança, também sentem uma conexão especial. Este é um dia para celebrar a força interior e a capacidade de superação que estes nomes evocam. E agora, mergulhemos nas tradições e rituais que podemos praticar neste dia para honrar a São Judas Tadeu e invocar a sua poderosa intercessão. Lembrem-se, a intenção é a chave que abre as portas do misticismo. 1. A Novena da Esperança. Novena de São Judas Tadeu. Objetivo: invocar a intercessão de São Judas Tadeu para causas desesperadas, alcançar uma graça urgente ou agradecer por uma bênção recebida. O que precisará? Uma imagem ou medalha de São Judas Tadeu, uma vela branca ou verde. Verde simboliza a esperança. Um terço e um lugar tranquilo. Quando e como realizar? A novena deve começar 9 dias antes de 28 de outubro, portanto, a 19 de outubro, e terminar no próprio dia. Diariamente,
Reserve um momento de silêncio e concentração. Acenda a vela. Faça o sinal da cruz. Reze um credo, um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Recite a oração a São Judas Tadeu para causas desesperadas. Ó glorioso apóstolo São Judas Tadeu, fiel servo e amigo de Jesus. O nome do traidor tem sido a causa de que muitos vos tenham esquecido, mas a Igreja vos honra e invoca universalmente como o patrono das causas desesperadas e dos casos perdidos. Rogai por mim, que sou tão miserável. Fazei uso, eu vos imploro, desse particular privilégio que vos foi concedido de trazer ajuda visível e rápida onde quase não há esperança. Vinde em meu auxílio nesta grande necessidade, para que eu possa receber a consolação e o auxílio do céu em todas as minhas aflições, tribulações e sofrimentos. Particularmente, aqui mencione a sua causa ou pedido, e para que eu possa bendizer a Deus convosco e com todos os eleitos para toda a eternidade. Eu vos prometo, ó São Judas Tadeu, lembrar-me sempre deste grande favor, e nunca deixar de vos honrar como meu especial e poderoso padroeiro, e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para espalhar a vossa devoção. Amém. Medite sobre a sua intenção. Termine com um glória ao Pai e o sinal da cruz. Ó, o que fazer depois? Ao final da novena, se a graça for alcançada, é costume oferecer uma missa em agradecimento, fazer uma doação de caridade ou espalhar a devoção a São Judas Tadeu. Se a graça ainda não se manifestou, mantenha a fé e continue a rezar. 2. O ritual da vela da esperança inquebrável. Objetivo: manter viva a chama da fé e da esperança em uma causa que parece impossível, simbolizando a perseverança mesmo na escuridão. O que precisará? Uma vela branca, para pureza, ou vermelha, para paixão e urgência, um pires ou suporte, e um fósforo. Quando e como realizar? Na manhã do dia 28 de outubro, com a vela ainda apagada, segure-a nas suas mãos e concentre-se intensamente na sua causa perdida. Visualize a solução desejada. Faça a sua oração sincera a São Judas Tadeu, pedindo a sua intercessão com toda a sua alma. Depois de orar, acenda a vela e diga: São Judas Tadeu, acendo esta luz como símbolo da minha fé, que nem mesmo a escuridão pode apagar. Que a vossa luz divina ilumine o meu caminho e traga solução para, diga a sua causa. Amém. Deixe a vela queimar por alguns minutos enquanto medita. Em seguida, apague a vela com um abafador ou os dedos molhados. Nunca sopre. Diga: assim como esta chama se apaga, a minha fé não se apaga. Ela aguarda o momento certo para brilhar novamente. A vela deve ser guardada, e só será acesa novamente quando a sua graça for recebida, ou em momentos de extrema necessidade, para reforçar a sua prece. O que fazer depois? Quando a sua causa for atendida, acenda a vela por completo em agradecimento, deixando-a queimar até o fim. Expresse a sua gratidão a São Judas Tadeu e a Deus. 3. A oferta da rosa vermelha da gratidão e súplica. Objetivo: simbolizar o amor e a urgência do seu pedido, oferecendo um sinal visível da sua devoção. O que precisará? Uma rosa vermelha fresca e sem espinhos. Quando e como realizar? Em qualquer momento do dia, 28 de outubro. Segure a rosa com reverência. As rosas vermelhas simbolizam o martírio e o amor divino. Dirija-se a uma imagem, medalha, ou até mesmo a um local tranquilo em sua casa, onde possa concentrar a sua fé. Apresente a rosa a São Judas Tadeu, dizendo: com esta rosa vermelha, símbolo do amor e do sacrifício, venho perante vós, São Judas Tadeu, apresentar a minha súplica. Diga o seu pedido. Que a beleza desta flor reflita a pureza da minha intenção e a urgência da minha necessidade. Intercedei por mim, eu vos rogo. Coloque a rosa ao lado da imagem ou em um vaso com água. O que fazer depois?
Deixe a rosa ali até que murche. Quando isso acontecer, descarte-a na natureza, enterre-a ou jogue-a em um jardim, não no lixo comum. Agradecendo novamente. 4. O ritual das 3 moedas para a prosperidade. Objetivo: atrair bênçãos financeiras e superar dificuldades econômicas com a ajuda de São Judas Tadeu. O que precisará? 3 moedas de valor igual, se possível prateadas ou douradas, um pano pequeno e limpo, branco ou verde, e uma imagem de São Judas Tadeu. Quando e como realizar? Na manhã ou à noite do dia 28 de outubro. Coloque o pano sobre uma superfície plana e coloque a imagem de São Judas Tadeu sobre ele. Pegue as 3 moedas. Cada moeda representa um aspecto. A primeira, a sua necessidade financeira. A segunda, a intercessão de São Judas. A terceira, a abundância que está a caminho. 4. Coloque as moedas em triângulo na frente da imagem, enquanto diz: São Judas Tadeu, vós que sois o santo da providência e da ajuda nos momentos de escassez, peço-vos que estas 3 moedas multipliquem-se, que a minha necessidade, mencione a necessidade financeira, seja atendida, e que a prosperidade e a estabilidade financeira venham ao meu lar. Que o divino intervenha na minha vida econômica. Amém. O que fazer depois? Deixe as moedas ali por 9 dias. Ao final dos 9 dias, guarde uma moeda consigo como talismã. Doe uma moeda a quem precisa, caridade, e gaste a terceira moeda em algo útil ou em um alimento que nutra o corpo e a alma. As tradições culinárias do dia. Embora não existam pratos específicos estritamente ligados a São Judas Tadeu na cultura portuguesa, o dia 28 de outubro cai numa época em que o outono já se instalou. É um tempo de recolhimento, de noites mais longas e de preparação para o inverno. As tradições culinárias tendem a ser de conforto e nutrição. Pão caseiro e caldos quentes. Muitas famílias preparam pão de milho ou de trigo em casa, que se torna um símbolo de abundância e partilha. Caldos e sopas robustas, como o famoso caldo verde português, ou sopas de feijão e legumes, são ideais para aquecer o corpo e a alma, refletindo a necessidade de nutrir-se para os tempos mais frios. Estes pratos simples, mas substanciais, são partilhados em família, num ato de gratidão pelas colheitas e de esperança por um inverno ameno. Doces de outono. Doces à base de abóbora, nozes, amêndoas e castanhas, tão típicos desta estação, também encontram lugar à mesa. São pequenos agrados que adoçam a vida e nos lembram que, mesmo na aridez do outono, há doçura e beleza a ser encontrada. O ato de partilhar estes alimentos é também uma forma de oferecer conforto e esperança. E agora, um aviso importante. As proibições do dia de São Judas Tadeu. Certas ações, neste dia de intensa energia e devoção, podem atrair infortúnios ou bloquear as bênçãos que tanto procuramos. Cuidado, pois o desrespeito a estes avisos pode ter consequências mais profundas do que imaginam. 1. Desistir ou perder a fé. Explicação mística. Como São Judas Tadeu é o patrono das causas desesperadas, desistir de uma luta ou perder a fé neste dia é uma afronta direta à sua intercessão. É como virar as costas para a ajuda que está a ser oferecida. Consequências. A desistência pode prolongar o sofrimento, fechar as portas para a resolução divina e impedir que a ajuda chegue, mergulhando a pessoa num ciclo de desespero ainda maior. Bloqueia a própria energia da esperança. 2. Fofocar ou julgar os outros. Explicação mística. Este dia pede pureza de intenções e um coração aberto. A fofoca e o julgamento criam uma energia negativa, desrespeitam o próximo e perturbam a harmonia espiritual, que é essencial para que as preces sejam ouvidas. Consequências. Pode atrair fofocas e julgamentos de volta para si, criar discórdia nos seus próprios relacionamentos
e afastar as energias positivas que poderiam auxiliar nas suas causas. 3. Endividar-se. Sem necessidade. Explicação. Mística. Se está a pedir a São Judas Tadeu ajuda para a sua situação financeira, contrair dívidas desnecessárias mostra falta de prudência e desconsidera a importância da responsabilidade. É como pedir abundância enquanto se ignora a gestão dos recursos existentes. Consequências. Pode agravar a sua situação financeira, criar um ciclo vicioso de dívidas e diminuir a sua capacidade de receber as bênçãos de prosperidade. 4. Varredura noturna. Explicação. Mística. Varrer a casa depois do pôr do sol, especialmente num dia de grande carga espiritual, é uma tradição antiga que se crê varrer a sorte, a paz e as bênçãos para fora de casa, deixando o lar vulnerável. Consequências. Pode atrair escassez, discórdia familiar e até mesmo afastar os espíritos protetores do lar, deixando-o exposto a energias negativas. 5. Cortar o cabelo ou as unhas. Explicação. Mística. Em muitos rituais antigos, o cabelo e as unhas são vistos como extensões da nossa energia vital e da nossa aura. Cortá-los num dia de poder como este pode ser interpretado como um corte na sua energia ou na sua sorte, tornando-o mais vulnerável. Consequências. Acredita-se que pode enfraquecer a sua aura, atrair fraqueza física ou emocional, ou até mesmo afastar a boa sorte que São Judas poderia interceder para trazer. 6. Discussões ou brigas familiares. Explicação. Mística. O lar é um santuário. A discórdia familiar cria uma energia densa e perturbadora que impede a harmonia e a paz, afastando as bênçãos. É vital manter a calma e a união neste dia. Consequências. As brigas podem semear o ressentimento, causar infelicidade duradoura no lar e bloquear a energia do amor e do apoio mútuo, tão importantes para superar as dificuldades. 7. Jogos de azar. Explicação. Mística. Recorrer unicamente à sorte ou ao acaso em jogos de azar, especialmente num dia em que se busca a intervenção divina, é visto como uma falta de fé no poder da oração e do trabalho honesto. É confiar na fortuna volátil em vez da providência divina. Consequências. Pode levar a perdas financeiras significativas, fomentar a ganância e desviar a sua energia de soluções mais sólidas e abençoadas para os seus problemas. 8. Ignorar pedidos de ajuda sinceros. Explicação. Mística. São Judas Tadeu é o santo que socorre os desesperados. Ignorar um pedido genuíno de ajuda de alguém que necessita neste dia vai contra o próprio espírito do santo e da compaixão. Consequências. Pode atrair o desfavor divino. Acredita-se que quem nega ajuda a outrem em necessidade poderá no futuro encontrar-se em situação similar sem que ninguém lhe estenda a mão. 9. Deixar lixo visível ou a casa desarrumada. Explicação. Mística. A desordem e a sujeira atraem energias estagnadas e negativas. Um ambiente desorganizado impede o fluxo das bênçãos e da clareza mental, necessária para a oração e a introspecção. Consequências. Pode resultar em estagnação na sua vida, confusão mental, e até mesmo atrair doenças ou mal-estar para os moradores da casa. A energia da prosperidade evita lares desleixados. 10. Emprestar objetos pessoais de valor ou dinheiro a estranhos. Explicação mística. Em dias de forte energia, emprestar objetos pessoais que carregam a sua energia, ou dinheiro, especialmente a quem não conhece bem, pode ser visto como uma forma de transferir ou diluir a sua sorte ou estabilidade, ou mesmo atrair a má sorte do outro para si. Consequências. Pode levar a perdas, o objeto não ser devolvido ou danificado, a problemas financeiros para si, ou a sentir-se drenado energeticamente. Cautela e discernimento são aconselhados, e assim,
chegamos ao fim da nossa exploração pelos mistérios e verdades do dia de São Judas Tadeu. Que a sabedoria ancestral e a fé inabalável deste apóstolo vos inspirem a nunca desistir, a encontrar força nos momentos mais sombrios e a acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança pode, e vai, florescer novamente. Que as bênçãos de São Judas Tadeu iluminem os vossos caminhos e que as vossas causas, por mais desesperadas que pareçam, encontrem uma solução divina. Que a luz do seu amor e da sua intercessão vos envolva. Fiquem em paz e até a próxima descoberta.